É, todo mundo está de acordo com que a gente grave a aula? Sim. Sim, professor. Sim. Alguém Sim, em professor. desacordo? Sim, Tá. sim. Pronto, perfeito. Então, pessoal, eu quero reforçar a necessidade de vocês assistirem a aula 1, tá? Lá tem muitas coisas importantes, a aula tem 41 minutos, se eu não me engano. Precisa ver tudo? Não. Né? De repente estou falando de livro-texto. Não interessa livro-texto e tal, porque eu acho que eu consigo acompanhar as aulas gravadas. Passa adiante. Aí, de repente, eu estou falando dessa parte aí, que vocês têm que fazer a lição de casa de vocês e tal. Não me interessa essa parte aí, passa adiante também. Mas tem uma parte lá falando de erro, tem uma parte lá falando de algarismos significativos, né? De repente alguém não lembra disso. Tem várias partes da aula que interessam, né? De repente, a parte introdutória, que eu estou falando lá, essas questões de livro-texto, avaliação, não sei o quê, não me interessa isso. Embora tenha lá uma parte que eu estou falando de como a gente vai compor as avaliações. Então, quem puder fazer um esforço e assistir a aula toda, beleza, tá? Até porque eu não vou ficar repetindo aqui critério de avaliação, como é que a gente vai avaliar, não vou ficar repetindo isso aqui agora. Agora o objetivo é a gente partir para essa aula 2, que já está gravada, lá disponível no Google Sala de Aula, tá certo? E adiantar, certo? Então, todas as aulas síncronas serão, ao mesmo tempo, gravadas anteriormente. E, se vocês autorizarem, a gente vai gravar a aula assíncrona. Vai existir sempre uma aula assíncrona lá, gravada na sala de aula do Google. Tá bom? Então, e também vai haver, se vocês autorizarem, haverá essa aula cumprida, né? Onde vocês podem ali adiantar, né? Fiquei com uma dúvida num pedaço ali, e o professor explicou, então eu gostaria de rever essa aula, perfeito. Então adianta lá, que essas aulas são sempre mais compridas. Professor? Né? Sim, pois não. Boa noite, eu estou com uma dúvida em relação à avaliação. A que era para hoje foi adiada até quinta, e no caso tem outra atividade. Eu ainda também. não adiei, tá? Eu ainda não adiei, mas adiarei. Até quinta-feira. E tem outra Diga. atividade que é em relação à aula de hoje, certo? Isso. Também. Essas que eu botei lá como avaliações simplificadas são para ver se vocês estão entendendo o assunto, embora elas vão valer nota. Tá? Vocês podem ver que elas são avaliações múltipla escolha. Tá? Mas essa de hoje, da aula 1, vocês não têm que subir nada, basta marcar lá, não precisa subir nada. Mas a aula de hoje, vocês precisam subir um arquivo na última questão. Eu preciso depois, vou dar uma, como eu vou adiantar, vou prorrogar o prazo, eu vou dar uma olhada se está mesmo na última questão, tem lá um pedido para vocês subirem os cálculos que vocês fizeram. Tá bom? Tem um pedido sim, professor. Já tem lá. Pronto, perfeito. Então, para isso, eu tenho a impressão que todo mundo tem que ter e-mail do Google para fazer isso. Tá? Porque fica no drive da nossa sala de aula. Tá bom? Esse material, para eu depois conseguir resgatar e verificar lá. Beleza? Alguma dúvida sobre a aula 1 que vocês queiram perguntar? Agora? Parece que não, né? Então, tranquilo. Vamos adiante, então. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês poderem acompanhar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, abre aí o áudio e pergunta tranquilo, não tem problema nenhum. Tá certo?
Então, vamos lá. Bom, pessoal, então hoje vamos falar, uma aula introdutória sobre esse assunto de equações não lineares e transcendentais, tá certo? Então, primeiro vamos tratar de estabelecer a diferença entre essas coisas. O que é uma equação linear, o que é uma equação não linear, o que é uma equação transcendental. Eu sei que alguns de vocês já assistiram a aula que está lá, né? Então, esses têm um pouco de paciência, certo? Os que não assistiram ainda vão ser apresentados a esse assunto agora. Eu aproveito para avisar uma coisa que eu acabei esquecendo, que é o seguinte: eu vou subir um calendário das aulas, tá? Porque como isso vai virar um corre-corre, então vocês precisam saber que aula vai ser assíncrona, que vocês têm a obrigação de assistir a aula gravada, senão não vou entender a aula seguinte, né? E que aulas vão ser síncronas, tá? Então, isso eu vou fazer de hoje para amanhã, tá bom? Então, vocês vão precisar, de hoje até quinta-feira, tem um dia só. Então, vai ter uma aula síncrona para amanhã, que é a aula 3, e na quinta-feira nós vamos ver a aula 4. Né? E depois, lamentavelmente, quem inventou isso não fui eu, né? A gente precisa de 15 horas em cada semana. Na verdade, 14 já resolve, né? Então, vocês precisam dessa cadência. Então, a gente vai ter sexta, sábado, domingo, até chegar a segunda. Então, vai vir a aula 5, 6 e 7, que vocês precisam ver lá, tá? Então, vai ser corre-corre para mim e para vocês. Tá legal? Então, eu vou subir esse calendário para vocês não se perderem. Porque as aulas síncronas vocês não precisam assistir. Embora seria legal se assistissem, né? Porque aí se preparam para o que vem depois, né? É sempre bacana, né? Mas, paciência, vamos ter que ir assim, desse jeito. Tá certo? Muito bem. Então, sim, pois não. Desculpe, eu só consegui conectar agora. Utilizaremos a plataforma Google Classroom? Isso mesmo. Já tem o link da sala de aula? Sim. Já tem a Tuane, se eu não me engano. Não errei teu nome não, né, Tuane? Não, tá certo. Há muito tempo que você foi minha aluna, mas enfim. Ela subiu lá, tem lá na descrição do grupo o código da turma, tá? Lembrando que todos... para me adicionarem no grupo. É o grupo do WhatsApp, não é? Isso. Então você pede a ela que ela... Eu também sou administrador, mas é muito mais fácil você pedir a ela, tá? Eu vou colocar o link aqui no chat e você entra no grupo. Beleza. Pronto. Então, pessoal, qualquer dúvida sobre a primeira aula, vocês podem... É provável que sobre um tempinho no final. Eu prefiro até que vocês coloquem para não interromper a aula agora, porque a gente vai entrar já no assunto, tá? Então, equação linear, equação do primeiro grau, certo? É o primeiro exemplo aí, 3x menos 8. Eu só faço uma única operação sobre a incógnita x, que é elevar essa incógnita ao grau 1. Se eu fizer qualquer outra operação sobre a variável x, eu vou estar transformando essa equação numa equação não linear. Portanto, os exemplos 2 romanos, 3, 4, 5 e 6 romanos, todos eles são equações não lineares. Tá? No 2 eu elevei a incógnita ao quadrado, no 3 eu fiz uma exponenciação, no 4 eu extraí o logaritmo neperiano, no 5, além de ter elevado ao quadrado, eu peguei o arco tangente da incógnita, e na sexta eu elevei a terceira e a segunda potência. Perfeito? Então, equação linear e não linear já está entendido. Uma parte dessas equações que estão aí não possuem solução algébrica. Certo? Então, as duas primeiras, a primeira é linear, a segunda e a terceira têm solução algébrica, como está aí no slide, e as demais não possuem solução algébrica,
Se eu não tenho solução algébrica, eu vou precisar partir para a solução numérica dessa equação. Então, essas equações não lineares, que não possuem solução algébrica, são chamadas de equações transcendentais. Perfeito? Tranquilo? Então, nessa nossa primeira unidade, além de estudar a solução numérica de equações não lineares e transcendentais, na verdade, o nosso foco são as equações transcendentais, a gente também vai estudar métodos de solução de sistemas de equações lineares, que vocês já foram apresentados na álgebra linear, eliminação de Gauss, tá certo? E, além disso, vamos estudar a solução numérica de sistemas de equações não lineares. Tá bem? Então, esse é o nosso overview aí do nossa primeira unidade. Muito bem. Então, nessa aula, hoje, na aula número 3, nós vamos ver a solução numérica de equações transcendentais, mas vamos focar nas raízes reais, tá? Na aula lá para frente, já quase chegando na primeira prova, a gente vai focar nas raízes complexas, tá bom? E hoje a gente vai ver uma pontinha desse negócio da raiz complexa, tá? Então, o que é que eu faço? Qual é a metodologia que eu vou seguir para determinar a raiz real de uma equação transcendental? Eu primeiro vou isolar a raiz, certo? Então, por exemplo, se uma certa equação, por exemplo, polinomial, tem 3 raízes reais, a primeira coisa que eu faço é isolar um espaço onde se encontra essa raiz. Eu ainda não conheço a raiz, mas eu vou isolar ela no intervalo aqui. Nós vamos sempre usar um intervalo unitário formado por 2 números inteiros consecutivos. Tipo, por exemplo, uma raiz está entre -5 e -4. A outra raiz está entre 0 e 1. E há uma terceira raiz entre 3 e 4. Observe que eu não conheço nenhuma das 3 raízes. Eu apenas disse que elas estão dentro de um intervalo fechado, -5, -4, 0, 1 e 3, 4. Então, todas as vezes que aqui no nosso curso a gente tiver que isolar a raiz, nós vamos isolar dessa forma. Eu sempre tenho procurado colocar nos enunciados das questões isso. Mas se eu não colocar, quer dizer, sou quase que obrigado a colocar, né? Mas vocês já ficam sabendo, se por acaso na hora já sabem que é um intervalo unitário formado por 2 números inteiros consecutivos. É claro que a gente vai ver adiante aí como é que se faz esse isolamento das raízes. Depois eu preciso definir um critério de parada. Por que que eu preciso definir um critério de parada? Porque o meu método é iterativo, ou seja, eu vou repetir ele várias vezes. E para eu não ficar repetindo ad infinitum, eu preciso ter um critério de parada. Quando é que eu paro? Eu vou refinar até quando? E esse critério de parada é que o erro cometido seja inferior a um limite pré-estabelecido. Por exemplo, eu quero que o meu erro seja inferior a 1%. Eu quero que o meu erro seja inferior a 0,1%. E assim sucessivamente. Então, como vocês viram na primeira aula, que está lá gravada, né? Que é uma aula assíncrona. Como vocês viram lá, o escopo da disciplina
é obter soluções aproximadas para equações diferenciais e assim sucessivamente, que a gente vai ver várias coisas aqui, né? Mas, como a gente vai ver adiante, todo sistema tem uma mantissa finita, ou seja, na precisão simples, eu tenho 8 casas decimais nas linguagens, na maioria das linguagens de computacionais, né? Na precisão dupla, eu tenho 16 casas decimais, o meu erro pode ser virtualmente nulo. Como é que eu faço isso? Jogando o meu erro para depois da 16ª casa. Então, eu vou ter um erro aparentemente nulo, tá certo? Mas eu tenho que estabelecer um critério de parada, isso é fático. Tá? E, por último, eu escolho um método iterativo para resolver a equação. Tá? Então, são esses 3 passos. A gente tem vários métodos iterativos, mas aqui, na ementa da disciplina e no conteúdo programático, só se pedem 5, e a gente vai ver esses 5. Tá? Na aula 3, vocês vão ver todos 5. A aula está volumada em 5 capítulos, parte A, B, C, D e E, e aí em cada uma dessas partes tem um método iterativo. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver como é que se faz esse isolamento. Então, vem esse teorema aí que diz que se f de x é uma função contínua no intervalo AB, e o produto f de A vezes f de B for menor do que 0, for negativo, portanto, então existe pelo menos uma raiz da equação f de x igual a 0 no intervalo AB. Né? Então, pessoal, eu já fiz esse desenho lá no vídeo que está lá, né? Mas eu faço questão de fazer de novo. Né? Eu posso ter aqui 2 situações. Ó. Aqui ser o meu ponto A, aqui ser o meu ponto B. Né? Então, eu vejo que f de A é negativo e f de B é positivo. Como esse teorema diz que tem pelo menos uma raiz, ó, então, aqui eu tenho 1, 2, 3 raízes. Tá? Mas eu poderia ter uma só. Aqui eu teria, ó, A, B. Aqui eu tenho uma raiz só. F de A é negativo, F de B é positivo. Eu tenho uma raiz só. Tá certo? Muito bem. Então, quando a equação f de x igual a 0 possui indício de ter uma raiz real, é muito útil fazer essa análise do limite à esquerda e à direita do domínio. E eu posso juntar a essa análise o sinal de f de 0 ou de outro valor que seja mais conveniente. Por exemplo, se eu estiver resolvendo uma equação que no meio lá tem uma raiz quadrada. Então, provavelmente, o domínio de R- não faz parte do domínio daquela função que está sendo retratada ali naquela equação. Então, eu vou ter que escolher, por exemplo, em vez de, por exemplo, um logaritmo, que f de 0 não existe. Então, pode ser mais útil olhar f de 1 em vez de olhar f de 0. Então, é isso que eu quero dizer. Pode existir um outro valor mais conveniente, quando for aplicável. Muito bem, então aí a gente tem alguns exemplos agora. Que eu tirei lá, vocês podem ver que eu tirei lá daquele outro slide que a gente viu há instantes atrás. Né? Então, xln de x menos 10 igual a 0, o domínio dessa função é R mais asterisco. Então, nesse caso, ó, em vez de olhar f de 0, eu vou olhar f de 1. E vou olhar
o limite quando x tende a mais infinito de f, e vou ver que é mais infinito. Então, se f de 1 é negativo, o limite quando x tende a mais infinito de f é mais infinito. E essa função que está aí é uma função crescente, então eu tenho certeza que só tem uma raiz nessa equação. Alguém tem alguma dúvida disso? Professor, Pois não. é possível visualizar essa raiz de alguma outra forma que não seja o gráfico? Sim, é isso que eu estou falando aí. Eu coloquei o gráfico para confirmar o que eu estou falando. Tá? Uhum. Mas eu não preciso do gráfico. Oi? Pois Eu tenho não. uma dúvida aqui, os outros gráficos que você colocou, você adicionou vários valores de x. É sempre aleatório, não tem uma forma mais fácil de encontrar a raiz, não sem ser escolher números aleatórios para x? Não, não são tão aleatórios assim. Eu estou mostrando que quando a gente coloca aí, ó, xln de x é menor do que x ao quadrado. Então, eu tenho uns balizadores, certo? Eu sei que xln de x é uma função crescente, sem precisar calcular a derivada primeira. Por que que eu sei isso? Porque x é crescente e ln de x também é crescente. Certo? Então, x vezes ln de x certamente é uma função crescente. Tá? Então, se eu vejo que f de 1 é menos 10 e o limite quando x tende a mais infinito de f é mais infinito, primeira coisa que eu sei é que essa função tem uma raiz só. Alguém tem dúvida disso? Não. Pronto. Beleza. Agora vamos para outra parte que você falou. Que foi quem que perguntou mesmo? É porque eu não estou vendo vocês agora, porque eu estou aqui na tela do PowerPoint. Mas importa também. Se não quiser se identificar, não tem problema. Eu, Jonatas, perguntei sobre a aleatoriedade dos valores de x. Não são tão aleatórios assim, não. Ó. Por quê? ln de x é menor do que... Desculpa, xln de x é menor do que x ao quadrado. Por quê? Porque ln de x é menor do que x. Tá? Então, se eu colocar x ao quadrado menos 10 igual a zero, x é raiz de 10. Raiz de 10 é 3, alguma coisa. Tá certo? Então, eu sei que essa raiz está por aí, ó. Entendeu? É porque assim, ó, professor, aqui algumas equações a gente claramente consegue ver quando o valor se aproxima de zero do eixo x, mas algumas equações fica mais difícil de identificar. Mas você não precisa disso, ó. Se você está na dúvida, você pode ir variando. Você concorda comigo que, por exemplo, 0 menos 1 não pertence ao domínio dessa equação aí? Tem que começar em 1, certo? Então, se você quiser, você pode... Repare que a raiz, ó, ela está... O intervalo de busca dessa raiz, o isolamento dessa raiz está nesse intervalo amarelo aí, ó. Ela está aqui entre 5 e 6, ó. Como é mesmo que eu sei isso? Porque houve uma troca de sinal aqui, ó. Passou de menos para mais. F de 5 é negativo e F de 6 é positivo. Beleza? Beleza. Pronto. Aí você pode fazer o seguinte, eu calculo F de 1, F de 5 e F de 10. Houve mudança de sinal? Houve. Então eu vou diminuindo o tamanho desse intervalo até chegar no intervalo unitário. Para você não ter que fazer, por exemplo, eu imagino a que você está se referindo. Por exemplo, se a raiz estiver entre 15 e 16, eu vou ter que fazer, professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 20? Não, não precisa. Você está vendo que está demorando, você fez 1, 2, 3, o número está muito alto ainda, não está diminuindo muito? Faz como eu falei, faz para 0, faz para 10, faz para 20.
Mudou o sinal? Ah, mudou. Então, deixa eu diminuir esse pedaço aqui onde houve troca. Entendeu? Então, isso é uma outra forma de você fazer. Existe também, deixa eu sair daqui para mostrar para vocês. Eu vou sair daqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui, ó, hoje não vamos fazer isso, mas eu quero mostrar, ó, que vocês podem construir, ó, um intervalo aqui, ó, para você caçar esse intervalo de busca. Tá? Essa função isol aqui, ele pega a função f, você dá um intervalo AB grande, por exemplo, de 0 a 50, e ele sai caçando aqui todos os intervalos onde tem raiz. Entendeu? Vocês vão aprender a fazer isso, porque vocês já tiveram linguagem de programação. A gente vai ver isso aqui. Tá? Não vai ser o nosso foco, que essa disciplina, o objetivo dela não é ficar testando se vocês sabem programar ou não, mas aqui e ali vocês vão precisar programar, nem que seja no Excel. Tá? Então, eu quero só mostrar que existem... Pois não. A gente vai fazer o uso de Matcad e vai ter que baixar algum programa assim? Vamos ver. Eu acho que dá para fazer, pelo que eu vi até agora, dá para fazer tudo no Excel. Tá? Certo. Eu gosto muito de usar o Matcad, né? É um software que eu gosto muito de usar. É muito simples, né? Tem várias... Do ponto de vista do cálculo numérico, ele é show de bola. Você programa ele com uma facilidade tremenda mesmo, né? Mas é um software que pode ser que nem todo mundo consiga, né? Então, é melhor que a gente trabalhe no Excel do que trabalhar no Matcad. Tá? Lembrem, pessoal, que vocês estão trabalhando à distância. A gente não está fazendo prova presencial. As provas terão sempre um prazo, fora essas pequenininhas, que eu quero medir se vocês estão acompanhando a aula. Por isso que é muito importante, era muito importante que vocês resolvessem esse teste, que só tem 5 perguntas. Que vocês resolvessem esse teste hoje, né? Então, até quinta-feira, resolvam esse problema aí do e-mail e entrem na sala de aula, porque é muito importante para mim que vocês resolvam esses testes pequenininhos de múltipla escolha na própria... são simples. Os testes mais compridos, vocês vão ter um prazo para fazer. Tá? Então, voltando o foco para esse exemplo aí. Vocês... Professor. Não. Professor? Pois não? Você falou entrar na sala, é no Classroom lá, de cálculo numérico? Isso. Isso mesmo. Ok. Isso. Não é essa sala aqui que eu estou falando, é a sala lá do Google Classroom. Tá bom? Vamos adiante, então. Ok, professor. Então, sobre esse exemplo desse slide, tudo bem, né? Tudo ok. Beleza. Então, vamos adiante. Exemplo 2. Arco tangente x mais x ao quadrado menos 4 igual a 0. Tá? Então, eu tenho sempre, pessoal, ó, aproveitando o gancho da pergunta que foi feita anteriormente aí, eu tenho sempre a oportunidade de confrontar duas funções, ó. Aí eu tenho o arco tangente x contra 4 menos x ao quadrado. Porque se eu passar para o outro lado, vai ficar 4 menos x ao quadrado do lado direito, certo? Então, eu posso juntar aqui, ó, o gráfico do arco tangente. Eu já fiz isso lá na aula, ó. Arco tangente, que é alguma coisa assim, mais ou menos. Aqui, lembrando que aqui, essa assíntota aqui é π sobre 2, e essa assíntota aqui é menos π sobre 2, certo?
Então, por aqui assim vai estar o 4 menos x ao quadrado, ó. Então, eu tenho uma raiz aqui e outra raiz aqui, ó. Tá? Então, não é muito difícil de eu imaginar aí onde eu vou fazer a minha variação, tá? Mas, como eu falei, professor, não sei direito, bota no Excel, pô, tranquilo. Aí, ó, ele vai te dar essa tabela pronta, não é você que vai ficar fazendo ali na máquina de calcular. Tá bem? Tranquilo? Então, aqui, ó, eu fiz essa variação e descobri que, de fato, há duas raízes. Ó, uma entre... Aqui é só para eu isolar, depois eu posso refinar, tá? Uma entre menos 4 e menos 2, e outra entre 0 e 2. Tá? Só que por esse desenho aqui, eu vejo que, provavelmente, o meu intervalo unitário é menos 3, menos 2, e aqui, provavelmente, é 1, 2. Tá? Se eu der uma refinada aqui, eu vou conseguir confirmar isso. Tá bem? Professor, Pois não. no vídeo que o senhor passou, o senhor comentou que a gente pode dar essa regredida para poder transformar em intervalo unitário. Quando a Sim, e distância deve. das raízes for muito grande, essa regressão só pode ser feita analisando o gráfico ou ela pode ser feita matematicamente? Matematicamente, no Excel, tranquilo. Essa análise que eu fiz do gráfico ali, confrontando arco tangente com 4 menos x ao quadrado, foi para me ajudar. Eu entender ali mais ou menos quantas raízes tem, né? Para fazer uma abordagem do assunto. Okay. Tá bom? Professor? Mas, normal, se eu acabar só de responder a pergunta do colega, normalmente, eu sempre digo, por exemplo, determine a menor raiz positiva. Então, pode ter, por exemplo, 3 raízes positivas. Aí eu peço, determine a menor raiz positiva, né? Às vezes eu peço, por exemplo, quando é polinômio, dá para a gente fazer todas. Tá? Quem assistiu já o vídeo sabe, a gente vai ver isso hoje aqui, né? Sabe que tem regras para você fazer isso. Tá? No caso de polinômio, dá para a gente isolar, pelo menos, todas. Não significa que a gente vai determinar todas. Tá? A outra dúvida? Não tem outra dúvida? Professor, você vai disponibilizar esses slides para a gente? A aula gravada já está lá para vocês assistirem. Ou vocês queriam o slide do texto também, Também, seria bom. Tá bom. Eu nem estava fazendo isso porque ninguém estava usando, mas se vocês querem, eu posso disponibilizar os slides do texto também. Eu vou criar um tópico lá. Eu vou nomear como texto das aulas. E aí vou botar lá os slides. Tá certo? Então, esse aqui está entendido. Vou passar adiante. Esse outro exemplo aqui é um polinômio. Tá certo? X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 20 igual a 0. Então, aqui, eu faço análise à esquerda e à direita. Vejo que o limite, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. E à direita, eu vejo que quando x tende a mais infinito, f tende a mais infinito. Então, eu tenho um número ímpar de raízes. Tá certo? Só que f de 0 é menos 20. Então, eu tenho um indício, na verdade, que as regras que a gente vai ver a seguir vão me confirmar que tem uma raiz positiva mesmo só.
tá? Então, eu faço essa variação aí que eu fiz aí, de 0 a 6, e vejo que, de fato, existe aqui uma raiz entre 2 e 4. E quando eu for resolver, eu vou precisar diminuir esse intervalo e provavelmente, como está aqui, ó, a minha raiz de fato está entre 2 e 3. Beleza? Muito bem. Então, o critério de parada, como eu falei, além dele ser... Deixa eu dar uma ocultada nisso aqui, porque não sei se está atrapalhando vocês. Então, além dele ser estabelecido por um limite previamente determinado, eu vou precisar saber como é que eu vou controlar o meu erro. Tá? Então, repare, pessoal, se eu soubesse, eu não sei, tá? Se eu soubesse quem é a raiz exata, que eu estou chamando aí nesse slide de x asterisco, o meu erro absoluto, ele seria medido ou pelo módulo de x barra menos x asterisco, ou por f de x barra. Por quê? Porque f de x asterisco é igual a 0. Não esqueça que se y é f de x, e x asterisco é uma raiz, então f de x asterisco é igual a 0. Portanto, o resto que eu estou obtendo ao aproximar x asterisco por x barra é igual a f de x barra. Tá? Vou fazer o desenho aqui para vocês verem. Ó. Eu quero dizer isso aqui. Ó. Se eu avalio aqui, ó, a minha raiz está aqui. Mas se eu estou pegando uma aproximação que está aqui, observe que se aqui é x estrela, ou x asterisco, como a gente queira, certo? E aqui é o meu x barra, observe que o meu f de x barra não é 0, mas o f de x estrela é 0. Tá? Professor. Pois não. Esse x barra seria o quê? A aproximação da raiz. Entendeu? Mais ou menos. Então, deixa eu explicar. No resto, não, vamos explicar, não pode ficar dúvida. Tá? Observe, quando eu estou resolvendo um problema numericamente, se você assistir lá a primeira aula, você vai ver isso lá, que está explicado lá. Resolver um problema numericamente significa obter uma série de aproximações da solução, só que esse conjunto de aproximações tem que formar uma sequência convergente. O que significa isso? Significa que a aproximação x0 tem uma distância d da solução exata. Mas a solução x1 está mais próxima da solução exata. A x2 está mais próxima do que x1. A x3 mais próxima do que x2. E assim sucessivamente. Se isso acontece, eu tenho uma sequência de aproximações da raiz que é convergente. Então, qualquer dessas aproximações, x1, x2, x3, x10, qualquer uma delas, é uma aproximação da raiz. Porque se eu conhecesse esse x estrela que eu coloquei aí, eu não precisaria fazer nenhum método numérico. Porque se eu já conheço a solução, para que eu vou estabelecer um método aproximado para conhecer uma solução aproximada?
Então, o x estrela é desconhecido. Eu não conheço o x estrela. Por isso que o x barra é uma aproximação da raiz. Se você não entendeu, eu explico de novo, tá? Entendi sim, professor. Obrigado. Ótimo, tá. Ninguém se sinta obrigado a entender da primeira vez que eu explico, não, tá bom, pessoal? Podem perguntar, à vontade. Muito bem. Então, ó, observe que quando eu avalio f de x barra, sobra um resto aqui, ó. Sobra esse resto aqui, ó. Eu não obtenho zero. Eu obtenho um outro valor. Tá? Professor? Então, alternativamente, eu vou te dar a palavra. Alternativamente, eu posso calcular o meu erro por esse resto aqui, ó, pelo módulo desse resto. Mas não é o que a gente vai fazer. No slide seguinte, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Pode falar. Eu entendi sua explicação, mas eu fiquei com uma dúvida. Se não conhecemos o x asterisco, como é que podemos determinar uma aproximação para essa raiz? Ó, a gente ainda não viu os métodos, tá? Mas se você assistir lá nessa aula 1, que está gravada lá, você vai ver que eu dou um exemplo assim, ó. Vamos imaginar que x0 seja igual a 1. Primeira aproximação inicial da raiz. x1 é igual a 1,5. x2 igual a 1,75. x3 igual a 1,875. Então, essa sequência aqui de aproximações está tendendo a 2. Tá? Então, eu estou imaginando que nesse método numérico aqui, eu estou procurando essa raiz 2, mas a cada iteração, e essa palavra iteração, não confundir iteração com interação, certo? Interação vem de relacionamento, tá? Eu tenho uma interação entre dois parâmetros que governam uma reação química, certo? Isso é relacionamento, relação entre os dois. Iteração vem do latim iter, que significa caminho. Tá certo? Então, o que é uma iteração? É a repetição de um ciclo. Eu percorri um ciclo. Quando eu vou fazer uma nova iteração, eu percorro esse ciclo de novo. De novo. De novo. Tantas vezes quantas sejam necessárias. Então, quando eu percorri o ciclo a primeira vez, eu obtive a aproximação 1,5. Eu percorri a segunda vez, obtive a aproximação 1,75. Eu percorri a terceira vez, obtive 1,875. Então, todas essas são aproximações da minha raiz, que o meu objetivo, eu não sei ainda, mas eu quero chegar em 2. Eu não sei que a raiz é 2, mas eu estou perseguindo ela. Então, todas essas são aproximações da minha raiz. Esse x1 foi obtido na primeira iteração, x2 foi obtido na segunda iteração, x3 na terceira, e assim sucessivamente. Fui um pouco mais claro agora? Parece que não, né? Sim, professor. Fui ou não fui? Ó, pessoal, eu quero deixar vocês... Foi, professor. Beleza. Ó, eu quero deixar vocês bem à vontade para perguntar, tá? Inclusive, outra coisa que eu acabei... É tanta coisa que a gente acaba esquecendo alguma, né? Vai haver um dia na semana, que vai ser a quarta-feira, portanto, amanhã, que eu vou
abrir a sala, essa sala aqui onde a gente está agora, a sala do Google Meeting agora, tá? Eu vou abrir a sala e vou ficar aqui com a sala aberta. Ninguém é obrigado a entrar, mas para que eu abro a sala? Para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, eu abro a sala e fico aqui, eu dou uma espécie de plantão. Tá? Então, o que eu preciso saber é qual é o melhor horário para vocês. Se é melhor que eu abra a sala de 5 às 6h40, ou se é melhor que eu abra mais cedo. O que vocês preferem? Pensa aí e depois me responde lá no grupo do WhatsApp, tá legal? Mas eu não posso abrir todos os dias, senão eu não vou fazer outra coisa, tá? Tem como Mas fazer quando... Perdão. Oi? Tem como fazer uma enquete e... vê isso aí entre vocês, lá no grupo mesmo, e se decide lá, vocês votam, né? E decidem aí como é que vocês preferem, tá? Para mim é indiferente. Se vocês disserem, de 14 às 15h40, tudo bem, eu vou abrir de 14 às 15h40. Eu vou deixar esse horário reservado. Quando eu dou aula, no semestre que passou, né, que a gente teve aquele fechamento, que tinha muita aula assíncrona e só tinha uma aula assíncrona por semana. Nos dias das aulas assíncronas, eu abria a sala de aula também. E ficava lá. Alguém é obrigado a ir? Não, eu estou lá quieto, não estou dando aula, não estou fazendo nada. Se alguém tiver dúvida sobre o material que estudou, da aula assíncrona, entra lá e tira dúvida comigo. Infelizmente, vocês vão ter uma enxurrada de aulas para assistir, e aí eu acho que tá de bom tamanho, pelo menos uma vez abrir a sala lá para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então é isso que eu vou fazer, vocês decidem qual é a hora que é bom para eu abrir a sala. Tá legal? Então, falamos aí parcialmente sobre o critério de parada. E como é que a gente vai fazer? Ó? Eu vou medir o erro, como eu não conheço X estrela, eu vou medir o erro, eu vou esquecer aquela medição de erro que eu falei no fim do slide, essa daqui eu vou descartar, ó. Não quero saber dessa. Ó. Essa daqui não me interessa. Tá? E eu vou medir através do módulo da distância entre a aproximação da raiz dessa iteração menos a iteração anterior, tá? E o erro relativo, porque o erro absoluto ele tem um grande inconveniente, porque ele vai ser proporcional à grandeza de x. Se você tiver um x 1000, um erro de 1 unidade sobre x 1000 significa uma coisa, e um erro de 1 unidade sobre um x que vale 2 representa outra coisa. Mas as duas têm variação 1. Então, o erro absoluto, nós não vamos usar. Vamos usar o erro relativo, que é medido por essa letra grega aqui, que é o epsilon. Tá? Então, eu vou dividir xi menos xi menos 1 dividido por xi vezes 100%. Então, esse vai ser o erro percentual e esse vai ser o erro decimal, porque eu não estou multiplicando por 100%. Tá? Os dois são a mesma coisa, é o mesmo erro, tá? Só que um sai na forma percentual e o outro na forma decimal. Então, se eu tiver, por exemplo, um erro de 0,11 decimal, é claro que esse erro percentual é de 11%. Tá? Então, muitos exercícios a gente vai fazer o limitante do erro, 1%. 1% é 0,01 decimal. 0,1% é 0,001 decimal. Tá bom? Então, isso aí também é tranquilo. Bom, então vamos ver rapidinho aqui as equações polinomiais, né? Quais são as particularidades que a gente tem
numa equação polinomial. Ah, professor, por que a gente estuda tanto polinômio? Pessoal, o polinômio na engenharia, na física e na matemática, ele é muito, 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 muito importante. Ah, professor, é porque a derivada é fácil e a integral é fácil? Claro que não. O polinômio é importante na solução das equações diferenciais que representam as vibrações, o controle, a automação. Então, o polinômio tem uma vasta aplicação na engenharia, mas na engenharia não existe outra engenharia, né? A engenharia é a engenharia mão na massa, né? É nessa mesmo que ele tem aplicação, tem vasta aplicação na física e na matemática, então, nem se fala, né? É onde ele tem mais aplicação. Então, entender sobre a solução das raízes dos polinômios é muito importante para a gente. Então, vamos ver primeiro a regra dos sinais de Descartes. Como é que é essa regra? Eu tenho um polinômio, né? Vou dar um exemplo aqui. X ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1, uma equação polinomial, igual a zero. Então, dado esse polinômio com coeficientes reais, o número de zeros reais positivos, que eu vou chamar de P, desse polinômio, não excede o número V de variações, de sinal dos coeficientes. Quantas vezes esse polinômio varia de sinal? Uma vez. Caramba. Uma vez aqui, ó. Uma vez aqui. E outra vez aqui. Então, V, nesse caso aqui, é igual a 2. Beleza? O número agora, P, é o número de zeros positivos. Então, agora, o número V menos P é inteiro, é par e é não negativo. Então, observe, o P não pode ser maior do que V. Então, se V menos P é inteiro, é par e não pode ser negativo, então, V menos P só pode ser 0 ou 2. Tá certo? Se V menos P for 0, P é 2. E se V menos P for 2, P é 0. Tá? Então, esse polinômio aqui pode ter nenhuma raiz, P igual a 0, ou pode ter duas raízes reais. Desculpa, raízes positivas. Ah, professor, então como é que eu faço com as raízes negativas? Eu vou pegar P de menos x e fazer a mesma coisa. Então, ó, menos x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Quantas variações? Uma só. Então, se V é igual a 1, então V menos P só pode ser 0. Então, P, na verdade, N, né? Na verdade, N. N é igual a 1. Então, eu tenho uma raiz negativa com certeza. Entenderam? Sim, sim. Pessoal, eu quero dizer o seguinte. Eu, enquanto aluno, eu nunca fui para casa com dúvida. Tá? Então, eu tolero bem essa questão de vocês perguntarem, porque eu sou perguntador. As pessoas, quando dão curso para mim, até meus colegas mesmo, sabem que eu estou na audiência lá, sabem que eu vou perturbar mesmo, que eu não vou embora com dúvida. Tá?
Então, eu tolero bem isso. Agora, também por outro lado, só para vocês, que eu sei que tem pessoas que são tímidas e tal, não gostam de ficar se expondo e tal, a aula está gravada lá com esse mesmo conteúdo. E como alguém pediu, eu vou colocar a aula, o texto da aula lá também. Então, tranquilo. Pode depois pegar o texto, olhar com calma. Se quiserem, dar um print screen da tela aí, para poder olhar depois com calma o que eu escrevi, o que eu expliquei e tal. E tá também, a aula está gravada lá e podem assistir depois com calma. E dar uma adiantada, anotar, não entendi bem X coisa, anota num pedaço de papel e procura essa parte do vídeo e assiste depois. Tá? Professor? Professor? Pois não, pois não. Você explica essa parte de novo da raiz negativa, que eu não entendi. Observe que o exemplo que eu dei, vem aí na frente outros exemplos, né? Mas é como eu optei por primeiro falar dos teoremas e depois falar dos exemplos, estou enriquecendo aqui com o exemplo aqui, assim que eu estou dando aqui a regra dos sinais, né? Então, meu polinômio é esse aqui, o polinômio verdadeiro que eu quero resolver. É esse aqui, certo? Então, eu vi aqui as raízes positivas. Eu tenho ou nenhuma ou duas raízes positivas. Eu Agora, não entendi isso, professor. Por que ou nenhuma ou duas? vamos ler aqui, para você entender, ó. Dado um polinômio com coeficientes reais, acompanha comigo, tá? O número de zeros reais positivos, que eu estou chamando de P, desse polinômio, não excede o número V de variações de sinal dos coeficientes. Então, lembrando, pessoal, que os coeficientes têm que estar em ordem crescente, aliás, em ordem crescente da potência ou em ordem decrescente, tá? Não vai misturar, por exemplo, passar de x3 para 1, depois botar o menos x, que vai dar uma quizumba, tá certo? Então, botei aí, está na ordem decrescente dos coeficientes. x3 mais x2 menos x mais 1 igual a zero. Então, eu estou vendo aqui que é mais 1 vezes x ao cubo, mais 1 vezes x ao quadrado, e de mais 1 eu pulo para menos 1 vezes x. Você concorda que aqui eu tenho uma variação de sinal? Concordo. Beleza. Agora eu vou passar de menos 1 para mais 1 de novo. Então aqui eu tenho outra variação de sinal, ó. Certo? Você concorda que eu tenho duas variações de sinal? V é igual a 2? Isso. Agora olha o que está escrito, ó. O número de zeros reais positivos P não pode exceder V. Então eu sei que não tem mais de duas raízes positivas. Concorda? Certo. Pronto. Agora, V menos P, o número de variações V diminuído de P, número de raízes positivas, ele é inteiro, é par e não é negativo. Então, V menos P só pode ser 0 ou 2. Entendi. Beleza? Professor, Pronto. Peraí, deixa eu explicar o de raízes negativas que alguém perguntou também, ó. Então, agora eu pego esse polinômio que está aqui em cima, que eu circulei, e venho com ele aqui para baixo, calculando P de menos x, ó. Eu coloco menos x ao cubo, dá menos x3, não dá? Por outro lado, menos x elevado ao quadrado não troca de sinal. Continua mais, ó. Porque menos x elevado ao quadrado dá mais x ao quadrado. Então, esse sinal aqui não troca, esse aqui que eu vou circular, ó. Não troca esse sinal. Agora, eu troco esse x aqui por menos x, esse sinal vai trocar para mais. Observe que ele era menos, ó. Aqui ele era menos. Caramba. Aqui ele era menos, ó.
Aqui esse sinal era menos, ó. Virou mais aqui. Porque eu estou calculando o P de menos X. E o mais 1 não troca porque não depende de X. Então, quantas variações de sinal eu tenho agora? Eu tenho uma só, de menos 1 para mais 1. O resto tudo é mais, ó. Então, V é igual a 1. Logo, V menos P só pode ser igual a zero. Desculpa, V menos N. V menos N só pode ser igual a 0. E N é igual a 1. Beleza? Entendeu? Beleza, professor. Entendi. Massa. Então, aí vem esses outros dois teoremas. Professor, posso tirar só uma Oi. última dúvida? Pode, por favor. Na verdade, são duas dúvidas. A primeira é se por que o meu valor de P ele não pode ser negativo? Porque aí eu ainda respeitaria que V menos P poderia ser inteiro par e não negativo. Não, o P não pode ser negativo. Número de zeros reais positivos é conjunto dos naturais, é usado para contar. Não existe contagem negativa, certo? Eu só conto número de coisas, é positivo. Não conto coisa negativa. A não ser que tenha sido abduzido, né? Entendi. O treco lá foi abduzido. E o V menos P, ele tem algum significado, assim, não sei explicar. Ou ele é só uma referência para encontrar o número de raízes? Sim, claro, é para isso, é para encontrar o número de raízes. Agora, por que V menos P não pode ser negativo? Porque P, pelo esse teorema, por essa regra de sinais, P não pode ser superior a V. Entendeu? Então, por isso que V menos P não pode ser negativo. Não é negativo, aliás. Não pode não é, porque a regra diz isso. É uma regra, entende? Não é um, sei lá, não é um teorema que eu vou provar. É uma regra. Entendi. Tá bom, professor. Obrigado. Tá? Beleza? Beleza. Alguma dúvida mais, pessoal? Aí, professor, tem o P igual a 0 e P igual a 2, ou um ou outro, né? Como é que a gente vai saber se não tem nenhuma ou se tem duas raízes? A gente vai ver adiante aí. Ah, ok. Vamos ver outra regra agora. Ah, tá bom. Tá? E aí não esqueça que isso aí pode ser que essa dúvida continue. Como é que eu vou tirar essa dúvida? Fazendo isolamento. Tá certo? Eu já tenho uma certeza aí, ó, que tem uma raiz negativa. Real. Eu já sei que tem uma. Tá bom? Beleza. Pronto, então vamos adiante. Ó, essa primeira regra diz o seguinte, ó, esse primeiro teorema, agora é um teorema. Se P de x é um polinômio com coeficientes AK, ou seja, A0, A1, A2, A3, se é um polinômio do quarto grau, vai até A4, certo? Então, P de x tem pelo menos um zero no interior do círculo, com centro na origem e raio igual ao mínimo entre esses dois números aí, ó. Ou seja, eu vou calcular R1 e vou calcular Rn. Vamos voltar aqui. Vou tentar dar uma decorada nesse polinômio. x3 mais x2 menos x mais 1. Vamos lá. x3 mais x2 menos x mais 1. Então, ó, o n aqui é 3, ó. Então, R1 é igual a 3 vezes o módulo de A0, que é 1, dividido por A1, que é menos 1. Então, R1 é 3. Tá? Professor? Pois não. O n é o grau do polinômio? N é o grau do polinômio. Isso mesmo.
Não pode explicar novamente, professor, essa parte? Pois não, claro. Perdão. Ó, vamos ler então o teorema de novo. Ó. Se P de x é um polinômio com coeficientes AK, nesse caso aí eu tenho A0, A1, A2 e A3. Nesse caso que eu botei aí, quem é A0? 1. Quem é A1? Menos 1. Quem é A2? 1. E quem é A3? 1 também. Beleza? Ou seja, A0 é o meu termo independente, ou seja, o coeficiente de x elevado a zero. Como x elevado a zero é igual a 1, então A0 é o meu termo independente. A1 é o coeficiente de x, A2 o coeficiente de x ao quadrado e A3 o coeficiente de x ao cubo. Tá bem? Então, esse meu R1 é n, que é 3, que é o grau do polinômio, vezes um módulo de A0, que é 1, dividido por A1, que é menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1, módulo de menos 1 é 1, 3 vezes 1, 3. Então, R1 é 3. Beleza? Certo. Pronto. Então, agora vamos calcular o meu R3. São só esses dois, não tem mais nenhum. R3 é a raiz cúbica, tá? Do módulo de A0, 1, AN, 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Aí o que diz o teorema? No interior do centro, na origem, raio igual ao mínimo entre os números. Então, o raio é 1, certo? Lembrando, pessoal, que esse raio é do círculo. Aqui é a parte real da raiz, aqui é a parte imaginária. Tá? Então, esse círculo, ele tem raio 1. Então, real vai de mais 1 até menos 1. E imaginário tem aqui, ó, mais i, menos i. Mas tem aqui, por exemplo, ó, raiz de 2, esse ponto aqui é raiz de 2 mais raiz de 2i. Certo? Então, as raízes têm pelo menos um zero no interior desse círculo. Eu posso testar para ver se esse zero é real. Tá? Então, vamos ver menos 1, se serve. Ó. Menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Então, o zero negativo é menos 1. Certo? Então, uma das minhas raízes é x igual a menos 1, que está dentro desse círculo aqui, realmente. Entenderam? Mas podia ser um zero imaginário. Essa última parte eu não entendi. Você falou menos 1, mais 1, menos 1. Aqui, ó, pessoal, ó, eu estou experimentando se x igual a menos 1 é raiz. Ó. Aí o que eu faço? Eu substituo na equação. Aí vai dar, ó, menos 1 ao cubo, porque é x ao cubo, ó, mais menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Tá? Então, aqui deu menos 1, mais 1, 0. Ah, no menos 1 não é raiz não, pessoal. É não, porque aqui, ó, menos 1 vai dar mais 1. Então, isso aqui dá 2. Não dá 0. Deu 3, não é isso? Não. Menos 1 mais 1 cancelou. Menos 1 dá mais 1 deu 2. Aqui é menos 1 mais 1, deu 0. Agora, mais 1 deu 2. Então, menos 1 não é raiz. E nem mais 1 é raiz. 1 e 1, 2 e 1, 3, menos 1, 2 também. Então, mais 1 também não é raiz. Então, o zero que está dentro desse círculo aqui é imaginário.
Tá bem? Deu para entender agora, professor. Entenderam? Sim. Pronto. Então, pessoal, vem o segundo teorema. Se P de x é o polinômio A0 mais A1x mais A2x2 até a nxn, e se R for aproximadamente igual a 1 mais o máximo formado pela divisão entre AK e a N, certo? Então, eu vou identificar qual é o maior AK que tem aí. Como todos são iguais a 1, então, esse valor máximo de AK sobre a N vai dar 1, que é 1 sobre 1, acabou, certo? Então, o raio, neste caso aqui, é igual a 2. Então, todos os zeros desse polinômio estão dentro desse raio, ou seja, o módulo de x, nesse caso aqui, módulo de x menor ou igual a 2. Então, todos, olha que legal. Então, na hora de fazer o meu isolamento, basta eu percorrer entre menos 2 e 2. Entenderam? Lembrando que se for imaginário, A mais ou menos BI, o módulo de x vai ser igual à raiz quadrada de A2 mais B2. Tá certo? Beleza? Tranquilo, prof. Isso aí. Deu para Então, acompanhar, sim, deu para acompanhar. pronto. Então, todas as minhas raízes, todas, inclusive as imaginárias. Agora eu tenho um círculo. Estou fazendo uma bagunça aqui nesse slide, hein? Mas, se estiver servindo para vocês entenderem, maravilha. A caneta escorregou da minha mão, ficou parecendo aqui um negócio esquisito aqui. Mas esse raio aqui é 2i menos 2i. 2 menos 2. Certo? Então, todas as raízes estão aqui dentro. Então, na hora de eu fazer meu isolamento, eu vou de menos 2 a 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza, pessoal? Isso a gente descobriu, professor, porque colocando menos 1 e mais 1 na equação deu 2, não é isso? Menos 1 e mais 1, não entendi essa tua pergunta. Seja O específico, senhor fez por o favor. teste, o senhor fez o teste de colocar, supôs x igual a menos 1, deu 2. Aí depois supôs que x era igual a 1, também deu 2. Significa que nem menos 1, nem mais 1 é a raiz dessa equação. Que se fosse, daria 0. Zeraria, entendi. Tá bom? Muito bem, então vamos ver uns exemplos aí. Ó. Considere o polinômio do quarto grau, x4, menos 2x2, menos 16x, menos 15, e eu vou transformar isso numa equação polinomial, ou seja, eu vou igualar isso a 0. Tá? Então, na verdade, é uma equação polinomial. Eu esqueci de botar o igual a 0 aqui. Então, vou fazer a regra dos sinais. Ó. Eu estou vendo ali ó, que só varia o sinal de x4 para menos 2x2. Então, para a raiz positiva, v igual a 1. Tá? Beleza? Certo. Então, v menos p igual a 0, eu tenho certeza que tem uma raiz positiva real. Tá bem? Ok.
Muito bem. Então, olha que coisa interessante, ó. Aqui eu fiz o P de menos x, ó. Menos x elevado à quarta potência, continua x à quarta. Menos x elevado ao quadrado, continua x ao quadrado. Então, aqui também não mudou. Só que agora, no menos 16x, mudou para mais 16x. E o menos 15 não muda. Agora eu tenho uma variação de sinal, duas variações de sinal, três variações de sinal. Então, V menos N ou é 0 ou é 2. Isso faz com que eu tenha duas possibilidades. Ou eu tenho 3 raízes negativas ou uma raiz negativa. Se eu tiver raiz complexa, ela vai ocorrer aos pares. Então, se eu tenho, não pode ter 3 raízes complexas. Então, se eu tenho raiz complexa, eu tenho necessariamente uma raiz negativa só. Tá? Professor, Pois não. quando você pergunta na questão 4 do formulário, até quantas raízes reais tem na equação? No caso, seria a soma da P com a N, né? Mais N, exatamente. Quando eu peço todas, tá? Quando eu peço todas. E Porque aí, tem hora que eu pergunto positiva só. E a N, no caso, não entra se ela for ímpar no processo, não é isso? Não é isso. Entendeu? Pode ter 3 raízes. Se eu tiver 3 raízes negativas, eu só tenho raiz real aí, porque isso é um polinômio do quarto grau. Então, só pode ter até 4 raízes. Certo? Agora vamos ver aí, ó. Meu R1, a segunda regra, me dá o seguinte, ó. Meu R1 dá N, que é 4, vezes o módulo de A0 sobre A1. 15 sobre 16. Então, aqui é aproximadamente igual a 4, esse R1. E o meu R4 é a raiz quarta de A0 sobre AN. Deixa eu dar uma confirmada aqui, porque A0 sobre AN, é isso mesmo. Então, isso aqui é raiz quarta de A0, 15, é o módulo aqui dentro, tá? 15 sobre 1. Raiz quarta de 15 dá aproximadamente 2. Tá? Então, o menor entre esses dois é o 2. Então, eu posso experimentar se nessas raízes reais, que aqui ele diz que pelo menos uma raiz está nesse círculo de raio 2. Então, eu posso experimentar de menos 2 a 2. Isso daqui. Tá? A gente não está fazendo isolamento, só está vendo a regrinha aqui, tá? Então, eu posso fazer uma tabela variando de menos 2 a 2 para ver se tem troca de sinal. Tá legal? Para ver se isso aqui se aplica. Para ver se tem alguma raiz nesse espaço. Então, observem que a gente já está começando a isolar mais, ou seja, não é só a tabela para fazer o isolamento da raiz, eu já tenho balizadores agora para o polinômio, tá? Agora, para o lugar das raízes, que é esse outro aqui, ó, esse outro teorema aqui, esse daqui, ó, o raio é 1 mais o máximo formado pelo coeficiente, pelo módulo do quociente AK sobre a N.
Então, eu vou olhar quem é o maior dos coeficientes. O maior dos coeficientes é 16, ó. Tá? Então, eu vou dividir por 1, vai dar 16, e vou somar 1. Então, o raio da circunferência, onde todas as raízes se encontram, é 17. Mas isso é uma animalidade, né? 17. Não vou ficar fazendo menos 17, menos 16, menos... Não. Eu vou fazer o que eu estou propondo aqui no outro slide. Ó. Eu fiz menos 17, menos 15, menos 10, menos 5, 0. Se eu quisesse fazer menos 17, 10, 0, 15, podia também. E o que me interessa aí é, na verdade, o sinal. Eu nem precisava ter posto aí que é 83.300. E aí eu estou vendo que, de fato, tem uma mudança de sinal aqui, entre menos 5 e 0, como eu tinha observado ali, e uma entre 0 e 5. Beleza? Alguma Professor, dúvida? Pois não? tem como voltar no slide anterior rapidinho, só para ver um negócio? Essa parte final aí que você falou desse slide, que pega o coeficiente máximo, 16, e divide pelo coeficiente mínimo, que é 1, não é isso? Uhum. Eu não entendi isso muito bem naquela outra, do slide anterior. Aqui, ó. Essa fórmula aqui que está sublinhada, ó. Isso. Essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Tá, eu vou olhar os... Observe que o AN está fixo, não está? Sim. O AN está fixo. Então, o AN, naquele exemplo ali, o AN é 1, que é o coeficiente x à quarta. Então, eu vou procurar nos outros coeficientes qual é o maior. O maior é 16. Certo? Então, eu vou dividir o maior deles, que é o 16, pelo AN, que é 1. 16 sobre 1 mais 1, 17. Nesse caso, não ajudou muito. Mas tem casos que ajuda bastante, como foi o caso do outro exemplo que eu mostrei aqui, ó, que deu o módulo de x menor ou igual a 2. Aqui está um espaço bem pequenininho para eu procurar. E se eu considerar que, inclusive, as raízes complexas estão aí também, então está tudo certo. Valeu, professor. Você entendeu mesmo? Entendeu? Entendi, sim. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente... Ô, professor, antes de encerrar o assunto, você poderia voltar aqui só para eu visualizei no R, onde você separou os raios da circunferência. Esse aqui? Exatamente. Esse slide aqui? Sim, esse raio 1 e esse raio N serve para quê mesmo? Esse aí é para você, é para uma raiz. Ou seja, olha o que está escrito aí, ó, pelo menos um 0 está no interior do círculo, com centro na origem e raio igual ao mínimo entre esses dois números. Entendi. Eu vou calcular R1, no caso do exemplo anterior, deu 3. Calculei o R4, deu, se eu não me engano, 1. Então, eu vou pegar o mínimo entre os dois, deu 1. Certo? Então, como eu vou dizer, eu vou procurar, eu sei que tem pelo menos uma raiz dentro do círculo de raio 1. Como eu experimentei ali, na verdade, eu experimentei errado, né? Eu deveria ter feito o isolamento ali, né, para ver se tem troca de sinal. E não tem, né, porque eu calculei em menos 1, deu 2, em 0 dá 1, e em 1 dá 2 de novo. Então, não tem troca de sinal entre menos 1 e 1. Então, eu sei que raiz real não tem. Tá bem?
Entendi. Não tem raiz, entendeu ou não? Sim, sim. Então, raiz real não tem. Então, eu deduzo que tem raiz imaginária ali dentro. Então, se tem raiz imaginária, tem duas. Então, eu só tenho uma raiz que só tenho uma raiz real desse polinômio. Daquele do exemplo que eu dei, que era x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. E o Rn tem a mesma função do R1, não é isso? Que Eu só vou escolher o menor deles. Eu vou calcular R1 e Rn e escolher o menor. O menor raio. O menor raio, exatamente. Entendi. Entre esses dois. Muito obrigado. Tá bom? Pessoal, então, aqui a gente acabou a nossa aula, o assunto, tá? Então, eu queria abrir agora para vocês fazerem perguntas sobre a primeira aula, ou sobre essa também. A primeira aula que o senhor fala é o vídeo 1, né, no caso? Isso, o vídeo 1, exatamente. O senhor já tem previsão para prova? Tenho, sim. Prova mesmo? Eu vou publicar no... Eu vou publicar o calendário. Pronto. E de hoje para amanhã eu faço isso. Tá bom, obrigado. Eu vou publicar o calendário, vocês vão ver lá. Porque trabalhar sem calendário vai ser uma loucura aí. As dúvidas da lista podem ser tiradas tanto lá no espaço de comentários quanto na aula aqui aberta. Sim. Boa pergunta, excelente pergunta. Ó, eu também falei isso lá. Vocês podem postar dúvidas no mural, tá? Que eu procuro responder sempre, eu estou sempre entrando lá e olhando, tá? E podem vir na sala de aula quando eu abro, né? De preferência, quando a gente tem aula síncrona, fica complicado tirar dúvidas de aula anterior. Mas, como eu disse, eu vou abrir a sala na quarta-feira, no horário que vocês vão decidir aí qual é o melhor, e a gente tira as dúvidas nesse espaço também, tá? Fala, Rafael. Essas aulas síncronas, no caso, que estão sendo gravadas, o senhor já vai postar agora lá no grupo? Porque até eu fiquei faltando de assistir os encontros assíncronos, eu vou colocar para assistir hoje, até me bate um pouquinho na aula de hoje, mas creio que seja porque ainda não assisti os conteúdos anteriores. Aí eu vou assistir... Só tem um conteúdo, Rafael, só tem um conteúdo anterior que é a aula 1, essa é a aula 2. Ah, eu achava que tinha 2 vídeos assíncronos. Não. Só tem... Ó, eu vou publicar lá, você vai ver, foi também bom você ter perguntado isso. Eu vou publicar lá esse calendário, uma espécie de calendário, tá? E vocês vão ver que no calendário vai aparecer, tipo, a data das aulas, a data esperada, tá? Pode acontecer algum problema, a gente vai ter que revisar. Aí eu tiro o que está lá, corrijo e ponho o outro lá no lugar. Então, vai ter a data da prova, vai ter tudo lá, certo? E vai vir também que aula que é síncrona e que aula que é assíncrona. Por exemplo, vai ser uma correria, né? Então, por exemplo, como é que você vai pegar e assistir todos os vídeos das aulas que eu vou colocar lá? Então, a aula síncrona, você pode se dar o luxo de chegar e dizer, não, essa daqui eu não vou assistir, porque eu sei que o professor vai dar uma aula síncrona e eu posso compensar lá na aula síncrona, até tem um tempo para fazer pergunta e tal. Mas a aula assíncrona, vocês têm que estudar, certo? Então, por isso que eu estou falando que eu vou tentar priorizar, eu prefiro colocar 5 aulas de 5 minutos, como eu estou fazendo com a aula 3, que eu vou subir. São 5, mais ou menos isso, né? Umas tem um pouco mais, outras um pouco menos, e do que pegar e fazer uma aula de 40 minutos. Que aí vocês podem, com muito mais facilidade, assistir uma aula de 2 minutos, por exemplo. Dá para assistir rapidinho, né? Entendi, tranquilo, valeu, professor. Tá bom? Professor? Pois não.
Aquela parte de critério de parada para adotar intervalo de busca unitário, a gente vai aplicar aquilo nessa parte de equações polinomiais também? Sim, em todas. Como a gente aplica aquela parte de x barra e x asterístico nessa parte de raízes no círculo? Ah, não. O x barra e o x asterisco são aproximações da raiz. Aquilo ali, esses teoremas que a gente viu, falam sobre a raiz exata. Tá? Falam sobre a raiz exata. Certo. Certo? Não é a aproximação dela, não. Mas essa questão, pessoal, só para completar a resposta, essas questões que eu vejo que eu compreendo, né, que às vezes vocês estão meio assim, preocupados, o que é o X barra e tal. Nessa aula 3, vocês vão ver que isso fica tranquilo lá, vocês vão ver as aproximações da tabela, né, elas sendo geradas. Então, vai dar para vocês entenderem bem mesmo isso aí. Tá, fala quem ia perguntar. Professor? Professor, Fala, Nanda. Não. Só queria saber como é que o senhor vai disponibilizar o link para assistir as aulas síncronas. Vai ser no Google Classroom também? Lá tem um link fixo. Quando você entra Você já entrou no Google Classroom? Já. Quando você entrar a próxima vez, então, presta atenção, logo no mural, tem em cima, onde fica o banner da nossa turma, que é um banner do próprio programa lá, eu não botei nenhum banner específico. Lá tem o link das nossas aulas síncronas. Tá? Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui e vou mostrar para você. Mas essas aulas ficam disponíveis até para depois, né? Se a gente quiser consultar ou alguma coisa assim. Sim, sim. Ah, tranquilo. Peraí, eu vou lhe mostrar aqui onde é que tá. Ou ele aqui, ó, tá vendo? Tô passando o mouse em cima, tá vendo? Link do Meet. Tá vendo aqui? Sim, sim. Esse link é fixo, não vai mudar nunca. Você clica aqui e vai para essa sala que a gente está. Beleza? Professor, essa aula que houve antes dessa foi a aula inaugural? Não. A aula inaugural, nem sei se houve aula inaugural. A aula anterior foi uma aula assíncrona. Foi a aula número 1. Esta é a aula número 2. É porque tem 2 vídeos lá, o Caio. Tem a aula número 1, que é um introdutório que ele faz, e a aula número 2... E a aula número 2... slides que ele passou nessa aqui. Só que foi... É um resumo dessa. A aula número 2 lá está com 24 minutos, parece. Eu não soube desse. Para mim, o primeiro dia seria hoje de aula, no caso. Sim, mas é porque a gente vai ter, repare, nós precisamos consumir 14 horas de aula por semana. Mas se nós só temos 5 horas de aula síncrona, como é que você produz 14 sem assistir os vídeos assíncronos? Entendeu? É porque, eu entendi isso, professor. É porque eu não sabia que ontem, no caso, seria uma aula assíncrona. Eu não tive essa informação, entendeu? Tudo bem, mas agora você vai lá e assiste a aula assíncrona. Essa aula, você vai poder, inclusive, vai ter partes que você vai ver, não, isso aqui eu não preciso ver. Adianta, pô. É uma aula de 41 minutos que eu recomendo que todo mundo assista toda, certo? Para não ter o risco de perder alguma informação importante. Mas se alguém tiver com pressa, tal, concentra na parte final, que é onde tem assunto mesmo, onde eu falo dos erros e tal. Né? Então é isso. Professor, tá me ouvindo? Sim. Já tem uma próxima atividade aqui, que a data de entrega é hoje, até às 23h59. Eu vou mudar isso. Vou prorrogar para quinta-feira, porque tem gente que alegou que não conseguiu entrar na sala de aula do Google.
Ah, Tá? bacana. Então, fica Mas é quinta-feira. tranquilo, essa atividade são 5 perguntas múltipla escolha, tá? Não Sim. tem problema, tá tudo beleza lá. Não precisa ficar achando que, pô, não sei o quê. Não, tá tudo tranquilo lá. Ok, professor. Tranquilo. Professor, Beleza? essa primeira Beleza. atividade, a gente não vai precisar subir nenhum material Não, em a PDF, né? primeira não. Onde está lá, aula 2, essa não precisa. Tem lá a avaliação simplificada da aula 2, essa não precisa. A da 3 vai precisar. Então, a da 3, mas também não está. Está um pouquinho, talvez, né? Tem algumas coisas um pouco mais assim, que exige um pouco mais de. Mas vocês também vão ter um pouco mais de tempo, né, para fazer. Tá bom? Tá bom, beleza, professor. A partir da terceira, da avaliação da aula 3, aliás, vocês vão ter que subir sempre. Tá? Professor, referente Pois à não. aula, formulário de quinta-feira para entregar, quer dizer, tem o que era para entregar hoje, que é para quinta, aí tem outro que você postou lá. Esse o senhor vai dar aula ainda, para poder a gente ter uma Esse é base relativo à aula que vocês vão assistir, que é a aula que vocês consumiriam amanhã, que eu vou subir agora, daqui a pouco eu vou subir. Tá certo. Na verdade, como eu expliquei, é uma aula que está volumada. São 5 partes. Parte A, B, C, D e E. Vocês vão encontrar lá aula 3A, aula 3B, aula 3C, aula 3D, aula 3E. Cada uma tem um método sendo explicado nela. Mas são aulas rápidas, tá? Certo. Professor, Pois não? serão quantas avaliações? Serão nesse 3 semestre? avaliações. Total. Tá? Certo. Total. Como é que a gente... Ó, eu não queria entrar nessa seara, porque é o que eu disse. Está lá na aula 1 explicado, tá? A gente vai ter avaliação processual. O que é avaliação processual? Avaliação processual é a tua dedicação, pô. Tá? É a tua participação, a frequência, posta dúvida, enfim, a qualidade do material que você sobe. Então, olha lá, assiste lá, que está tudo explicado lá. Então, para cada nota que você vai receber, que vai lá para o swap, a gente vai ter várias avaliações, né? Vai ter avaliação de múltipla escolha, teste rápido, teste, lista de exercício, tem um bocado de coisa que a gente vai somar e vai produzir a nota. Está explicado lá na aula 1. Tá? Ok, professor. Obrigado. Geralmente, o que vale mais são as listas de exercício, a prova vale 5, as atividades vão somar 25, vou botar 50, tá? Para fazer uma conta como o Google faz. 50 da prova, 25 das listas e 25 de avaliação processual. Então, tem várias coisas aí, tá? Tá lá explicado, por exemplo, pelo amor de Deus, na hora de subir material, não me manda a folha de cabeça para baixo, que eu não vou corrigir, tá? Esse negócio tá uma corrida de 100 metros rasos aqui. Tá todo mundo se descabelando. Eu também estou me descabelando. Se você me manda uma folha escaneada de cabeça para baixo, pelo amor de Deus, você não tomou o mínimo cuidado, né? Eu não vou corrigir, jogo fora. Tá? Não me manda, por exemplo, um negócio escaneei e não conferi para ver se está legível. Pô, cara, não é possível. Tá? Então, faz o mínimo lá. Tá? Certo. Está na hora da gente acabar. Valeu, professor. Beleza? Boa noite. Valeu. Valeu, prof. Ô, professor, boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite.